Bem, pessoal, criança caindo toda hora, né? Eu costumo dizer que dentro da neurocirurgia, uma das áreas mais difíceis da gente lidar é com a neuropediatria, né? E não só porque criança leva a gente mais para o lado emocional, né? Ver criança doente nunca é legal, nunca é fácil, né? Muito mais difícil do que o adulto, né? Mas também pelo aspecto dele não conseguir verbalizar o que ele está sentindo, e às vezes até por não ter comparação, né? E muitas vezes o gatilho para a família procurar o médico é por causa de queda, né? E algumas vezes você começa a ouvir a consulta, porque caiu, bateu a cabeça e procura você para ver se teve alguma consequência, porque não está legal. Quando você vai ver, às vezes são crianças que têm um histórico muito relevante de quedas múltiplas nos últimos tempos, né? E a família fala, ele cai toda hora, ele tropeça. E quando você vai conversando, você percebe que é algo novo. Então eu falo com todo familiar, uma criança que começa a cair mais frequente do que caía, começa a tropeçar, começa a ter dificuldade às vezes para fazer atividades simples, qualquer tipo de regressão de desenvolvimento, independente da idade da criança deve procurar ajuda médica. Muitas vezes eu canso de ter casos de pacientes que a família atenta, percebe isso e procura ajuda. A gente encontra tumores cerebrais, doenças vasculares, que a criança não referiu nada. A criança às vezes não reclama de dor de cabeça, não reclama de visão dupla, ela não reclama de fraqueza. A criança tem a grande potencialidade dela de adaptação. Então ela se adapta àquele cenário. Ela não anda direito, ela vai ficar mais sentada. Ela não está enxergando bem, ela dá um jeito e ela às vezes não te informa. Então é muito importante observar além de tudo que você imagina na criança, comportamento, se ela está mais quietinha, se a fala regrediu, se ela está conversando menos, se está tendo dificuldade escolar, também observar queda. Queda em criança, óbvio, é muito comum, mas queda frequente, o que aumentou a frequência, precisa sim de uma avaliação. Às vezes começa a conversar com o seu pediatra, para ele triar, né? Porque eu sei que tem muita mãe que é preocupada em qualquer coisa, ela já acha que é algo mais grave, né? E na maioria das vezes não é, mas para fazer essa triagem, ver. Quedas frequentes, sem dúvida, precisa de uma avaliação neurológica, para o neurologista ver se aquela alteração tem realmente uma base de alguma doença ou patologia neurológica. Eu falo neurologista, mas o exame neurológico. O pediatra muitas vezes vai ser o primeiro profissional que, se isso estiver acontecendo, você vai procurar e ele vai triar. Precisa ou não de uma avaliação de especialista, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.